Por que falar com muitas mulheres é uma atitude importantíssima para qualquer homem? Talvez você não tenha muitas experiências com mulheres, você não tem muitos círculos sociais que contêm mulheres, e aí você pode acabar criando uma crença limitante a respeito das mulheres em geral. Uma das coisas que eu descobri quando eu comecei esse meu processo de autodescoberta e relacionamentos e entender melhor o universo feminino foi quando eu realmente deixei este medo que pode existir em todos os homens de falar com mulheres e comecei a falar com qualquer mulher que eu me sentia interessado, né? Não, por mais que houvesse esse medo interno dentro de mim, esse medo da rejeição, essa vergonha, esse medo de eu não ser um homem suficiente e qualquer outra presunção que eu poderia ter ao tentar criar uma conexão com uma bela donzela, uma das coisas que eu descobri foi que, diferente do que a maioria dos homens podem pensar, não existe muitas diferenças entre personalidade, de maneira geral, entre uma mulher maravilhosa fisicamente e uma mulher talvez que não tenha essas mesmas características físicas. Mas, como eu comecei dizendo, você só vai descobrir essas coisas quando você vai falar com ela. Talvez você, nos últimos tempos, venha consumindo muito conteúdo sobre sedução, muito conteúdo sobre Red Pill, até mesmo meu conteúdo e de outras pessoas, e você pode vir a ter algumas presunções a respeito das mulheres, e mais especificamente das mulheres mais atrativas. E uma das coisas que você começa a perceber, principalmente quando você fala com essas mulheres mais atrativas, é que as suas inseguranças, os seus medos e as suas vontades de maneira geral vão ter as mesmas semelhanças que qualquer outra mulher. Porém, diferente do que a maioria de vocês podem pensar, como esta vasta maioria de homens possui algumas crenças limitantes a respeito das mulheres mais belas fisicamente, como ela deve ser uma mulher mais confiante, ela deve ser uma mulher que recebe muitas atenções de homens por aí, e eu devo ser talvez uma pessoa mais desenrolada, por falta de uma melhor palavra, para conseguir criar uma conexão com ela. E é justamente quando você se equivoca, né? Eu posso dizer por experiência própria, na época que eu morava em Los Angeles, uma cidade recheada de mulheres fisicamente belas, que um dos padrões que eu comecei a perceber é que, pelo fato dos homens terem essas crenças, eles acabam não chegando nessas mulheres. E muitas dessas mulheres mais belas acabam até mesmo criando alguns traumas nelas por acharem que elas não são boas o suficiente, porque talvez elas não recebam a mesma quantidade de approaches, por assim dizer, de que uma mulher de beleza mediana. E aí você começa a perceber que se você for uma pessoa simpática, se você for uma pessoa que tem uma conversa um tanto quanto interessante, ela muitas vezes vai estar aberta para conversar, para criar uma conexão de uma maneira que talvez você não imagine hoje. Então, o fato, a ação de você ir e sair, conhecer muitas mulheres, não só vai te dar essa visão na prática, do que as mulheres possam sentir em suas conexões, mas também criar a sua própria verdade, que é o quê? As suas experiências, o que você vai aprender falando com ela. Não estou dizendo que todas as suas presunções que você possa ter hoje a respeito das mulheres estão equivocadas, mas nada melhor do que você descobrir isso na prática, e não porque você viu um youtuber cagando regra, ou até mesmo eu, não me escute, vá falar com elas e tirar as suas próprias conclusões. E o mais importante ainda é que você começa a criar um senso das pessoas, do comportamento humano, que você começa a perceber também que depois essas ditas mulheres de beleza mediana
Com uma certa frequência, e eu digo agora por experiência própria, muitas vezes podem ter essa arrogância ou essa eu sou melhor que todas, pelo fato de muitos homens falarem com elas, mais do que as mulheres de beleza mais atrativa, o que é algo subjetivo também. Porém, você começa a perceber que qualquer também presunção que você possa fazer sobre elas deve ser baseado nas suas experiências. E de preferência, quanto maior o número de experiências que você tiver com essas mulheres, com conversas, com conexões, melhor você vai saber como reagir em determinados momentos, como levar a conversa, você vai começar a perceber padrões de conversas, de pensamentos, de dinâmicas, e assim você vai criando a sua própria maneira de conversar, de seduzir, de flertar, de entender como elas são. Então, você pode ficar tendo as suas opiniões baseado em vídeos, em livros que você leu, mas nada vai te ensinar tanto como a prática, como tudo na vida, né? Você pode ficar na sua teoria, estudar 100 anos sobre a teoria, mas se você não fizer na prática, você nunca vai descobrir se você realmente tem razão ou não tem razão, ou aonde você pode melhorar naquela área. Tudo isso para dizer o quê? Que esse final de semana, aqui em São Paulo, farei mais um bootcamp onde você vai ter a oportunidade, não que você não tenha na sua vida normal, mas você vai ter a oportunidade de maneira objetiva falar com belas donzelas, ver o que conecta, o que não conecta e ter um feedback de uma pessoa que já fez isso bastante, que neste caso, moi. Onde eu consigo orientar você também os seus erros que você talvez não perceba no momento ou depois, e com o tempo você vai entendendo que isso não é uma dinâmica onde você está tentando extrair algo de alguém, absorver ou achar que a interação só vai ser boa se você conseguir criar uma conexão. Porque o seu objetivo sempre é entender melhor a si mesmo, entender melhor os relacionamentos, e todos os aprendizados que você aprende com uma determinada mulher, você vai carregar isso com você pro resto da sua vida e você vai poder aplicar isso em todos os seus relacionamentos futuros. Isso também é uma mentalidade que você acaba criando ao falar com muitas mulheres. Você acaba, com o tempo, ficando esse casca dura, onde essa vulga rejeição, essa vulga timidez, essa vulga não se sentir suficiente para as mulheres, acaba morrendo dentro de você. E aí você começa a olhar o humano por detrás do físico e não essa imagem que você projeta na mulher de essa mulher, se ela é bonita ou se ela não é tão bonita, ela deve ser assim, 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 assado. E aí você realmente começa a entrar nesse mundo mágico das conexões, onde você depois escolhe as pessoas com quem você decide ter relacionamentos casuais, relacionamentos longos, e sempre de uma maneira inteligente e produtiva para você, homem. E, por consequência, com as mulheres com quem você se envolve. Então, se vocês estão interessados no Bootcamp, ainda tem mais uma vaga para esse sábado. O meu Bootcamp vem com todos os cursos, vai ter aula de yoga, vai ter aula de meditação, vai ter aula de tudo isso que eu estou falando, dinâmicas sociais, como lidar com cheat tests, frames. Muitas pessoas falam sobre frames. Você também vai entender como você lida com esses tipos, na conversa. E sair de um final de semana se sentindo melhor com você mesmo. Esse é o mais importante de tudo, independente das suas conexões, entender que você está investindo em você e evoluindo. Se você quer fazer parte desse bootcamp, nesse sábado, me manda uma mensagem aí. Caso contrário, nos vemos em outros vídeos, em outros cursos, em outros momentos da nossa vida. Mas lembre-se sempre, amigos, como sempre, sem mimimi.